que Deus tem para nós. Vamos ler os capítulos 2, do capítulo 1, 2, até onde o Senhor me conduzir aqui. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e Petor, que estava junto ao rio da terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Curva sua cabeça. Senhor Deus, Pai, que estás no céu, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor colocou no meu coração, a palavra que o Senhor já iluminou, Senhor. Eu não estou assim, Pai, desfazendo a oração do pastor José Mar sobre a minha vida, mas quero complementar te pedindo: Senhor, fala com sua igreja nessa noite. Senhor, que a tua presença seja real em nosso meio. Uns chamam de profeta corrupto, né? Mas o Senhor me trouxe, lendo a história de Balaão, e eu quero trazer para a igreja nesta noite. O rei dos Moabitas, Balaque, ele viu que o povo de Deus era grande, numeroso, e aonde o povo de Deus estava passando, Israel estava conquistando, ganhando cidades. É bem verdade que a intenção de Deus com o povo de Israel não era de conquistá-las, era só de passar. Só que as nações não imaginavam desse jeito, e dessa forma queria lutar contra Israel, porque Deus, através de Moisés, mandava mensagem pedindo aos reis para passar pelo seu território, e aqueles reis negavam, porque pensavam que o povo de Israel queria conquistar aquela cidade. Então vinha a guerra. Deus permitia que o povo passasse por aquele local e ganhasse a guerra. E quando chegou a Moabe, ele ficou temeroso, porque ele viu que Israel era uma nação grande, muito grande, numerosa, e que estava prevalecendo, não pelas forças do povo de Israel, mas porque Deus estava com eles. Então ele temeu, Balaque temeu. Ele sabia que ele não tinha condições de ganhar, de vencer o povo de Deus. Repito, não pelo povo, porque Israel não era uma nação de guerreiros. Israel não tinha treinamento de guerra. Não. Israel, Deus tirou do Egito e juntou um povo, e ali foi se numerando, foi crescendo. Israel nunca foi uma nação que foi treinada para a guerra. Então, Balaque
pelo número de pessoas. E ele falou, e ele imaginou: este povo tão numeroso, eu não posso prevalecer com eles, porque o Deus dele dá a vitória para eles. Eu quero abrir o primeiro parênteses para dizer para a igreja da Quadrangular nesta localidade: é Deus que dá a vitória ao seu povo. Não é pelas suas forças, é porque Deus está contigo. Não é pelo nosso braço forte, é porque Deus está conosco. Então Balaque temeu e ele pensou, conjecturando aqui, eu imagino que ele já conhecia a história de Balaão, já imaginava que Balaão, porque, irmãos, os profetas, eles viviam da obra. Os profetas viviam da oferta dos irmãos. Os profetas viviam do que Deus designou para que o povo abençoasse. Os profetas não eram pessoas que tinham títulos, que viviam em palácios, não. Então, Balaque vai e faz uma oferta a Balaão, porque Balaão era profeta, e ele sabia que o Deus de Israel e o Deus de Balaão, ele sabia que se ele abençoar, estava abençoado. Também ele sabia que se Balaão amaldiçoar, estava amaldiçoado. Balaque sabia disso. Então o que é que Balaque fez? Profeta, muitas vezes necessitado, manda mensageiros até a Balaão com dinheiro, irmão, com dinheiro, para pedir que Balaão vá até ele, para que ele possa amaldiçoar o povo de Deus. Imagine você, irmão, um homem de Deus, profeta de Deus, sendo subordinado por um rei, por alguém que tem muito dinheiro, para amaldiçoar o seu próprio povo. Imagine a dimensão do que o rei estava querendo fazer. Sabe o que isso me faz entender? Que muitas vezes, irmãos, alguém lança proposta para mim, que sou pastor, para o pastor Josemar, para outros pastores, para você, irmão, para lançar maldição sobre o outro irmão, a outra irmã, a família do irmão, a família da irmã. E quantas das vezes nós, como mulheres de Deus, homens de Deus, em vez de abençoar os nossos irmãos, a família dos nossos irmãos, a gente está lançando palavra de maldição. A Bíblia diz que com a nossa boca a gente abençoa e com a nossa boca a gente amaldiçoa. Por mais que na nossa casa, no meio da nossa família, tem alguém problemático, tem alguém que dá problema, por mais que a gente saiba que tem uma família que dá problema na igreja, mas a nossa palavra tem que ser palavra de bênção. Nós temos que abençoar, porque Deus nos chamou para abençoar. Balaão foi convidado pelo rei Balaque, foi dado dinheiro para ele, manchado para ele, para que ele possa amaldiçoar o povo de Deus. Sabe qual seria o primeiro? Sabe qual era para ser o primeiro passo de Balaão? Era negar, era repreender. Por isso que Balaão tem uma história crítica dentro da igreja, dentro das normalidades da igreja, porque quando Balaão recebeu aquele convite, Balaão era para ter negado, Balaão era para ter repreendido, mas Balaão falou: deixa
meu pai. Deixa eu consultar a Deus. Fica aqui comigo essa noite. Toca-me aqui que o papai vai falar comigo. E Deus falou com ele, irmãos. Porque era profeta de Deus. Aqui, com certeza, tem profeta de Deus. Que Deus fala contigo através de sonhos, revelações, eu não sei. Mas ao mesmo tempo que Deus fala contigo, se a gente não vigiar, a gente faz coisas erradas, sim ou não? Por isso que o profeta, ele tem que ser direcionado e totalmente capacitado por Deus. E por isso Balaão ficou em cima do muro, vamos dizer assim. Balaão ficou em dois pensamentos, e a Bíblia diz que a gente não pode ficar em dois pensamentos. Balaão viu ali as ofertas de manjares, ou seja, joias preciosas. E Balaão falou: deixa eu falar com meu Deus, para ver o que é que ele vai dizer. E sabe qual foi o que Deus falou? Balaão, e são esses homens que estão contigo. Balaão fala da história, da notícia. Esses homens estão aqui, Senhor. Vieram me oferecer oferta de manjares, para que eu possa amaldiçoar esse povo, o povo de Deus. Deus brada com Balaão e manda Balaão falar para os sacerdotes que vieram, dizer que ele não ia, que Deus não permitiu, porque este povo é abençoado. O povo que Deus abençoou é abençoado, e aquilo que Deus abençoa não há maldição, ele não poderia amaldiçoar. Então o rei sabe dessa notícia, os sacerdotes voltam e ouvem, sabem da notícia, e o rei não fica satisfeito. Balaque não fica satisfeito. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer quantas e quantas pessoas estão perto de nós, cogitando o mal de um irmão, de uma irmã. No primeiro ato a gente repreende. Às vezes vem no segundo ato, a segunda proposta, a segunda conversa. Porque tem pessoas que insistem em querer chegar no seu objetivo. Balaque insistiu, irmão. Balaque não queria perder a oportunidade de que Balaão chegasse até ele para amaldiçoar o povo. Balaque, a Bíblia diz que agora Balaque manda pessoas mais honradas, ou seja, pessoas com mais patentes, até a Balaão, para que Balaão fosse até a presença dele, com mais dinheiro, com mais joias preciosas, com mais tudo que poderia ter. E sabe qual foi a proposta de Balaão? Eu não posso fazer nada se meu Deus não falar comigo. Balaão estava dividido em dois pensamentos, irmãos. E quantas vezes nós ficamos divididos em dois pensamentos, sim ou não? Existe um momento da nossa vida que eu faço ou não faço, eu digo ou não digo. Balaão estava tentado. E quantas vezes nós somos tentados? Quantas vezes nós somos tentados pela proposta, por convites? Quantas vezes nós somos tentados? Balaão recebe agora príncipes, pessoas mais importantes do que aqueles primeiros.
vamos dizer, patentes maiores. Eu imagino Balaão se sentindo ali agora uma pessoa muito importante. No ato ele fala: eu não posso fazer nada sem a permissão do meu Deus. Eu não digo, não profetizo nada se meu Deus não falar comigo. Mas fica aqui essa noite, porque Deus vai falar comigo. A Bíblia narra que Deus fala com Balaão e permite que Balaão vá até Balaque. Balaão fica feliz, irmão. Só que Deus conhece o meu e o seu coração. Deus permitiu que Balaão fosse até a presença de Balaque, mas ele só ia falar as palavras que Deus colocasse na boca dele. Sabe por quê, irmão? Tem profeta que fala o que Deus não falou. Tem pregadores, profetas atuais. Tem pregadores, profetas de Deus, que muitas das vezes já falou sim, já profetizou o que Deus falava, mas muitas vezes tem profeta que fala de si mesmo. E Deus estava falando para Balaão: você só vai falar aquilo que eu colocar na sua boca, vai até Balaque. E ele levantou de madrugadinha, ao amanhecer, e foi. Mas Deus conhece o coração e as intenções. A palavra diz que Deus enviou um anjo, porque Balaão acordou cedinho, pegou a sua jumenta. Veja, irmão, como os profetas eram pessoas que, se fosse o príncipe, os príncipes vieram com grandes cavalos. Mas Balaão pegou a jumenta. Não que a jumenta seja um animal sim, insignificante, porque foi na jumenta que Jesus entrou, né? Mas os príncipes vieram dos melhores cavalos, bonitos. Balaão pegou sua jumentinha e foi. Conjecturando, eu imagino o rei Balaão pensando: o Senhor vai permitir que o Senhor vai permitir alguma coisa, o Senhor vai permitir alguma honra aí. O Senhor vai permitir que o Senhor me honre com algumas joias, algumas riquezas, algum ouro, alguma prata. E a intenção de Deus não era essa. E a palavra diz então que Deus manda, no percurso que Balaão estava indo, já tinha um anjo com uma espada desembanhada para tirar a vida de Balaão. Irmãos, Deus mata. Deus mata. Há quem pense que Deus só é aquele Deus de amor. Mas se você começar a ler o Antigo Testamento, você vai ver que Deus, ele mata. Quando o povo erra, quando o povo está em pecado, quando o povo não quer se converter, Deus mata. Balaão ia ser dizimado pelo anjo que já estava com a espada de fogo no caminho, esperando para que ele seja morto. Quem deu o livramento para ele? A jumenta. A sua jumentinha de tantos anos, que viu o anjo com a espada no caminho, desembanhada, já esperando só um momento. A jumentinha desvia do caminho. Balaão não entende, porque não estava com a visão espiritual. Balaão não tinha visão espiritual. Eu esses dias entreguei na igreja, falando do Espírito Santo no Antigo Testamento. E a gente pôde entender que o Espírito Santo no Antigo Testamento repousava
na vida dos profetas, reis, sacerdotes, mas se retirava. Lendo a história de Balaão e Balaque, eu pude perceber que em nenhum momento aqui o Espírito de Deus se repousou sobre a vida dele, em momento nenhum, até então. Mas tem um momento aqui que o Espírito do Senhor repousa sobre Balaão. Sabe por quê? Eu estava pregando na minha igreja e o Espírito Santo me falava comigo: não se pode fazer a obra de Deus sem o batismo com o Espírito Santo. Não se faz a obra do Senhor sem a presença do Espírito Santo conosco. Eu lembro-me que a gente estava falando da história de Davi, e Davi era um tocador nato, tocava, nasceu com o dom de tocar, mas para expulsar o demônio de Saul só foi depois que ele recebeu o batismo, o Espírito Santo. Através da vida diz assim: depois que ele recebeu ali o batismo com o Espírito Santo, aí agora, quando ele toca a sua harpa, o espírito maligno que estava na vida de Saul teve que se retirar. Aí veio o gigante, e aí agora ele pega só 3 pedrinhas e mata o gigante que estava desafiando o povo de Deus. Sabe por quê, irmão? Para fazer a obra do Senhor, tem que estar com a presença do Espírito Santo na sua vida. E hoje, o Espírito Santo não é como o Antigo Testamento, ele está aqui nesse exato momento. E a gente tem que estar cheio do Espírito Santo para profetizar, para expulsar demônio, para fazer a obra de Deus. Porque não se faz a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não se faz. Balaão até o momento estava sendo conduzido por Deus sem a presença do Espírito Santo, e ele não estava com a visão espiritual, ele não viu o anjo com a espada de fogo desembanhada. Ele não viu. A jumenta viu, desviando do caminho. Ele bate, maltrata a sua jumenta de tantos anos, seu transporte, seu companheiro. Segunda vez, a jumenta desvia de novo. Ele bate, espanca a jumenta, porque até então não tinha os olhos espirituais para enxergar o perigo, o anjo. A terceira vez, o anjo desvia a jumenta para um local de vinhedas, um local onde tem só 2 paredes, de um lado e do outro. Quando a jumenta vê o anjo, a jumenta encosta sobre os pés de Balaão e machuca o pé de Balaão, e Balaão maltrata, bate e diz para a jumenta: se eu tivesse uma espada eu te mataria. Até o Senhor abrir a boca da jumenta para a jumenta falar com ele: quantos anos eu tenho contigo? Há quanto tempo eu tenho contigo? Nunca conduzi, porque tem me maltratado. E Balaão até então nem teve noção de que a jumenta abriu a boca para falar com ele. Às vezes a gente está tão sem noção, está tão distante da visão espiritual que Deus fala conosco que a gente nem percebe. Deus usa alguém para falar contigo, comigo, a gente ama. Irmão, quantas vezes o horário vai passar um pouco, viu, José? Porque o horário que tu me deu já chegou. E eu nem comecei a pregar ainda. Mas quantos querem que eu termine aqui? Prossegue? Deixa eu prosseguir, porque Deus tem coisa para nós. Eu sou comerciante, irmãos. E eu estava em determinado local fazendo uma compra. Aí chegou um rapaz bêbado. Bêbado não estava totalmente bêbado, mas era aquele rapaz que mora em rua, sabe? Fica nas ruas, ali na área do centro de abastecimento. E eu estou lá comprando. E aí chega esse rapaz e diz: licença pessoal, é melhor pedir do que está fazendo coisa errada. Quem pode me arranjar um dinheiro aí, R$2, alguma coisa? E ele falou logo, e eu não vou mentir, para beber, para... Aí eu falei para ele:
como é que você já entra pedindo dinheiro? Eu tenho que ser sincero, eu não posso mentir. Eu falei, mas como é que você quer dinheiro para comprar cachaça? Se você pedisse para tomar um café, fosse para complementar para alguma coisa necessária, até que ele te dava, mas você está dizendo na lata que é para tomar uma ou tomar. Ele é porque eu não minto. E aquilo foi me chamando a atenção, e ele ficou persistindo na porta do local. Abençoar você e a sua família. Deus vai nos até dar coberto para te abençoar e você não sabe. Às vezes a gente fica sem entender, mas deixa Deus trabalhar, porque é um tempo impossível. O Deus grandioso, Ele sabe como agir. É Deus dizendo, hoje eu não conheço teu coração, Balaão. Tu quer se corromper, tu está pensando que eu vou deixar tu ganhar alguma coisinha, alguma riqueza aí, pelo encantamento de Balaque. Tu está pensando aí em ver um anjo para matar, porque Deus conhece os nossos corações, irmãos. Deus conhece o meio do teu coração, igreja. Deus sabia que Balaão queria se corromper. A única intenção de Balaão ir lá na presença de Balaque era se corromper. Mas Deus enviou um anjo e através da jumenta Deus deu livramento para Balaão. Balaão foi até Balaque. Chegando lá até Balaque, aí ele já passou o aperto dele. Ele já viu que Deus já estava ciente do que ele ia fazer. Já sabia, Deus já tinha falado com ele, aí ele entendeu a Deus agora. E quantas vezes a gente tem que levar uma chamada de Deus, né? Não é do pastor. O pastor só faz profetizar, tem que dar palavra. Irmãos, a maior profecia é essa aqui. A maior profecia é a palavra de Deus. Essa, quando a gente ensina a palavra, quando a gente pega a palavra, é Deus falando contigo. O pastor prega, o pastor ensina a palavra, o pastor instrui, mas quando Deus corrige, é Ele que está corrigindo. É Ele. Quando o estreito vem, eu tenho uma pastora que ela falava estreito, e isso fica gravado na nossa mente. Ela falava, quando Deus me estreitava, quando Deus estreita Ele, e só Ele vai fazer, só Ele sabe. Balaão chegou o estreito dele. A jumenta jogou ele na parede, machucou o pé dele, ficou todo quebrado. Quando ele viu o anjo com a espada desembanhada, ele entendeu, ajoelhou e falou: Deus permitiu que eu fosse, agora eu estou entendendo o processo. Porventura eu volto ou eu vou? O anjo falou: você vai, mas você vai falar tudo, somente aquilo que eu puser na sua boca. Ele foi até a presença de Balaque. Chegando lá, agora ele chegou convertido. Chegando lá, ele chegou crente. Chegando lá, ele chegou como profeta de Deus. Tudo aquilo que ele estava pensando de alguém ganhar algumas honrarias, joias preciosas, patentes, ele agora já esqueceu. Isso aí não me serve mais não. Porque Deus já me estreitou, Deus já falou comigo, Deus me livrou da morte. Agora ele chegou lá como um profeta de Deus. E ele já chegou dizendo: eu só falo quem Deus mandar. Porventura falaria Deus e não cumpriria? Porventura eu posso amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? Posso falar que só falo aquilo que vier, que Deus falar comigo? Chegou até a presença de Balaque. Balaque leva ele até o alto da montanha e mostra: olha quão numeroso é esse povo. Por favor, eu peço a você, porque eu sei que quando você profere palavra de bênção, Deus abençoa. Mas eu sei também que quando você profere palavra de maldição, Deus amaldiçoa. Eu tenho aqui honrarias para você. Aí Balaque preparou um banquete para Balaão e os príncipes. E depois ele chama até o alto do monte para mostrar: olha como numeroso esse povo. Por favor, amaldiçoa
amaldiçoa ele. Olha o que eu tenho para ti aqui, ó. Joias, ouros, tudo aqui. Amaldiçoa esse povo, Balaão. Por favor, amaldiçoa, para que eu prevaleça sobre eles. Propostas, tentações. Quantas das vezes nós levamos propostas, tentações? E é no geral, eu estou falando aqui só de dinheiro, não. Propostas indecentes, propostas para se prostituir, traição, tantas propostas, tentações. A de Balaão foi dinheiro, mas qual era a sua? Qual é a minha? É de trair a minha família, a minha esposa, é de fazer coisa errada, é de defraudar alguém, é de lançar palavra de maldição. Eu não sei, mas você sabe. Balaão agora convertido começa a profetizar, manda oferecer o holocausto, levanta 7 altares aí, mata um bezerro e um carneiro, levanta 7 altares, que eu vou profetizar. E aí Balaque pensa que Balaão vai amaldiçoar o povo. Aí Balaão começa a abençoar o povo. Glória a Deus. Balaão diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Aí agora Balaão começa a abençoar. Aí Balaque fica com raiva e fala: ei rapaz, eu te chamei aqui para amaldiçoar o povo, não para abençoar. E Balaque só fala aquilo que Deus me mandar. O que me chama a atenção é que Balaque era persistente, irmão. O inimigo é persistente. O pecado, quando vem, é persistente, ele não para. Tem uma música de Tales que diz: todos os dias o pecado vem e me chama. E todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vai bater na nossa porta, na nossa carne. Todos os dias a gente tem que lutar contra as propostas malignas. Balaque persistiu. Ah, não, peraí, deixa eu te levar a outro monte aqui. Olha para lá, amaldiçoa essa parte aqui, amaldiçoa a parte desse povo, para que eu prevaleça. Aí Balaão fala: levanta 7 altares, mata aí um cordeiro e um bezerro, que eu vou conversar com o papai. E aí Deus falava com ele, e aí Balaque começava a lançar palavra de bênção. Balaque começava a abençoar o povo. Balaão começava a abençoar o povo. Agora Balaque mais uma vez fala: ei, eu te chamei para você amaldiçoar, rapaz, e você está abençoando o povo mais uma vez. E Balaão falava: eu só falo aquilo que o Senhor me permitir. Eu só posso falar aquilo que Deus me manda. Contra esse povo não há encantamento. Contra esse povo não há maldição, Balaque. Eu estou sentindo Deus falar com a igreja dele aqui nessa noite. Contra esse povo não há maldição. Sabe por quê? Por mais que o povo errasse lá em Israel no início, na retirada, por mais que Deus falasse para Moisés: Moisés, não intercede mais para esse povo, Moisés, eu vou destruir esse povo. Mas ninguém mexe com o povo de Deus. Deixa Deus cuidar dos seus. É Deus, Balaque, que cuida dos seus. É Deus que castiga os seus. Eu abençoei, esse povo está abençoado. Glória a Jesus. Veja o cuidado de Deus para conosco. Ah, só Deus, é Deus. Nós somos povo dele, eleito dele. Deixa Deus nos tratar, mas ninguém pode mexer. Macumbeiro não pode mexer no
armamento para assustar coisa. Rapaz, a gente não precisa de nada disso. A gente não precisa de quadro de cruz, com Jesus que está no quadro, que o Jesus madeirado. A gente só precisa da presença dele. A gente só precisa servir a ele. A gente só precisa estar com ele. É bem verdade que a gente erra, que a gente peca, mas é Deus que cuida, é Deus que trata. Deixa Deus nos tratar. Mas ninguém levanta contra mim, contra você, porque nós somos filhos de Deus. Balaque, quando esse povo não há encantamento, quando esse povo não tem maldição, e Balaque começa a profetizar. A Bíblia narra 3 profecias de Balaão a Balaque. Balaque persistindo para que o homem de Deus, o profeta de Deus, amaldiçoasse o povo. Até Balaque cair na real e falar: olha, eu te chamei aqui para te dar honrarias. E Balaque fala: teu Deus não permitiu. Pode ler a história. Está lá em Números 22, 23, 24. Teu Deus não permitiu que eu tivesse honrarias. Vai embora. Eu te chamei aqui para que tu pudesse amaldiçoar esse povo, mas tu estava só abençoando. Vai embora. Você não me serve mais. Vai. E o homem de Deus, antes de ir, ainda falou algumas palavras para eles. Ainda lançou algumas palavras para ele. E essa é a história de Balaão. Essa é a minha história, a sua história. Como homem e mulher de Deus. É bem verdade que tem momentos na nossa vida que a gente está em falta com Deus. A presença de Deus às vezes se afasta da gente, como aconteceu com Balaão. Mas quando Balaão começou a profetizar da parte de Deus para Balaque, a Bíblia narra que o Espírito de Deus repousou sobre ele. E Balaão viu que Deus se agradava quando ele abençoava o povo. Ó, ei, meu irmão, abençoa a tua boca para abençoar. Abençoa teu filho, abençoa teu marido, abençoa esse da tua parentela. Dá trabalho, mas dá trabalho, pastor. Abençoa ele, não lança palavra de maldição. A Bíblia narra que Balaque viu que Deus gostava quando ele lançava a palavra de bênção para o povo dele. E aí o Espírito Santo de Deus repousou sobre a vida dele. O Espírito de Deus, a Bíblia narra que é o Espírito Santo, repousou sobre a vida dele. Aí agora Balaque, cheio do Espírito Santo, começava a lançar a palavra de bênção para o povo de Deus. Porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para lançar palavra de bênção, não palavra de maldição sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, sobre o vizinho, a vizinha. Foi por isso que Deus nos chamou.